Fala pessoal, tudo bem? Hoje a nossa conversa ela começa aqui, começa e termina aqui na quadra, ambiente onde me sinto bem à vontade, passo muitas horas durante a semana aí com as aulas de beach tênis, né? Muito pé na areia. Já prepara aí papel e caneta, que a gente vai fazer um exercício prático. Vamos falar hoje sobre eliminatória simples, ou sistema mata-mata, como você queira chamar. Falar um pouquinho sobre os prós e contras desse sistema, tá bom? Fica comigo até o final do vídeo e vem correr. Galera, então, estamos aqui com a mão na massa de verdade. Espero que você tenha separado aí, então, papel e caneta. Eu estava falando a verdade mesmo. É importante você passar por esse processo manual aqui para entender a fórmula, para entender a sequência, né? Quem já trabalha com isso, claro, deve pensar que, nossa, que coisa mais simples. Só que se você aprende aqui o simples, depois você consegue fazer coisas mais complexas depois, tá bom? Então vamos lá. Eu coloquei um título simples aqui numa folha, eliminatória simples, né, ou sistema mata-mata. Vou te dar um exemplo hoje aqui nessa aula com 3, 5 e 7 equipes, tá bom? Quase sempre, nós temos algumas equipes isentas na primeira rodada, né, desde que nós não tenhamos uma potência de 2 no número de equipes. Por exemplo, se eu tiver 4 equipes, 4 é uma potência de 2. Então, eu não vou ter nenhum isento na primeira rodada. Se eu tiver 8 equipes, 8 também é uma potência de 2. Então, não vai ter nenhuma equipe isenta, todo mundo vai jogar a primeira rodada. 3 não é uma potência de 2. Qual é a pergunta que eu tenho que fazer, né? Qual é a potência de 2 acima de 3? Todos nós sabemos, claro, que é 4. Qual que é a fórmula, então, para eu saber o número de isentos aqui da minha eliminatória simples? O número de isentos é igual a potência de 2, né, a potência de 2 acima do meu número de equipes, menos o número de equipes que eu tenho. A potência de 2 acima de 3 é 4. Então vamos lá, na prática aqui, vamos nessa. 4. Qual é o número de equipes que eu tenho? 3. Claro, isso aqui é uma conta muito simples, né? Nós temos que nos preparar já para fazer coisas mais complexas, com um número enorme de equipes. Eu tenho uma equipe isenta na primeira rodada. Então, vamos fazer aqui, ó, o chaveamento. Eu faço 3 linhas, cada linha representa uma equipe. Se eu tenho uma equipe isenta, eu vou deixar essa aqui embaixo, livre da primeira rodada, e faço lá da primeira e da segunda linha as equipes jogarem entre elas. Quem sair vitorioso passa para a próxima fase e joga com a equipe que estava isenta. Quem vencer desse segundo jogo é a equipe que vitoriosa, né? Ali no caso é uma final. Esse, lembrando, você sempre vai botar o número de jogos com círculo, tá? Então, jogo número 1. E aqui do lado, na próxima fase já, jogo número 2. Então, quando aparece circulado, é o número do jogo. Quando aparece sem o círculo, é a indicação do número que a equipe está. Então, a equipe que vai estar no espaço 1 e espaço 2 vão jogar entre si. A equipe que está no espaço 3, ela está isenta da primeira rodada. Bom, agora a gente vai para o exemplo com 5 equipes. Então, estamos aqui com um exemplo para 5 equipes. Vamos lá. Sendo um pouquinho mais direto, mais objetivo. 5 equipes, 5 não é uma potência de 2. Então, qual é a pergunta que eu tenho que fazer? Para saber o meu número de isentos. Qual é a potência de 2 acima de 5 que nós temos? Todos sabemos que é 8. Então, a potência de 2 acima de 5 é 8. Então, o número de isentos é igual a 8 menos o número de equipes. Aqui eu vou saber
Exatamente a quantidade de equipes isentas que teremos na primeira rodada, igual a 3. 3 equipes não jogarão a primeira rodada. Aqui temos um bônus, hein? Como é que eu descubro o número de jogos? O número de jogos é igual ao número de equipes menos 1. Então, quantos jogos eu vou ter? Eu tenho 5 equipes menos 1. O número total de jogos é igual a 4. Será que a gente chega nesse número de 4 aí? Vamos ver. Quantas equipes isentas? 3. Eu vou deixar uma equipe isenta lá em cima, como se fosse meu cabeça de chave número 1, e 2 equipes isentas aqui embaixo. Eu vou fazer jogar as que estão no espaço 2 e 3. Vamos lá numerar. Quando está somente o número, é ali que vai o nome da equipe. E quando está circulado, é o número dos jogos. Tá bom? Então aqui, quem está no espaço 2 e 3 jogará a primeira rodada. Quem está no espaço 1, 4 e 5 estão isentos da primeira rodada. Então fecha certinho a nossa fórmula aqui. 3 equipes isentas na primeira rodada. Nós temos um total de jogos de 4, que a gente já botou na fórmula aqui. Que o número de jogos é igual ao número de equipes menos 1. A gente tem 5 equipes, menos 1 igual a 4. Será que isso fecha? Vamos lá. Essas equipes se enfrentaram. Aqui eu vou fechando a minha tabela. E eu tenho que ter sempre a potência de 2, gente. Aqui, ó, agora eu tenho 4 equipes, aí fecha certinho, não tem mais nenhum isento. Eu tinha 5 equipes. Uma perdeu e caiu fora, agora eu tenho 4. E 4 é uma potência de 2, então a tabela ela se fecha. Mas ela só vai se fechar quando você tiver uma potência de 2. Eu vou numerar os jogos, né? Vou fazer essas equipes aqui jogarem, então elas vão jogar o primeiro jogo. Então aqui vem o jogo 2. Lá para cima o jogo 3. E aqui jogo 4. E aí também nossa fórmula está correta, número de jogos igual a 4. A equipe que vencer esse último jogo, que é a final, será a equipe campeã. Certo? Então esse é o sistema de jogo, sistema de disputa, né? Eliminatória simples para 5 equipes. Certo? Caso você tenha um ranking, né? O ranking 1 e 2, geralmente a gente separa o ranking 1 e 2, você separa, né? Você faz intencional aqui, o ranking 1 lá em cima, isento da primeira rodada, e quem é ranking 2 coloca aqui embaixo. Os demais você pode sortear os espaços ali. Né? Quem tem um ranking melhor fica isento, né? Das primeiras rodadas. Você não vai fazer um melhor ranking jogar um jogo a mais. Ele já tem uma quantidade de pontos no seu torneio e você faz ele jogar o primeiro jogo e quem está pior ranqueado fica isento, então não faz sentido. Cuidado nesse aspecto quando você tiver ranking. Né? Se você não tiver ranking, você sorteia todo mundo e quem tiver isento é porque foi por sorte. Agora a gente vai, por exemplo, para 7 equipes, hein? Eliminatória simples para 7 equipes. Vamos nessa, então já estamos aqui ó, com a eliminatória simples para 7 equipes, né? Ou sistema de mata-mata para 7 equipes. O que é o mata-mata? Se você perder, você está fora. Tá? Perdeu um jogo, você já está eliminado. Comum em jogos de tênis, né? Competições de tênis. Vamos lá então. Eu já dei uma adiantada aqui. A gente já conversou que nós temos que pegar uma potência de 2 acima do nosso número de equipes. Nosso número de equipes é 7. Qual é a próxima? A potência de 2 acima de 7 é 8. Então, potência de 2 menos número de equipes. Potência acima de 7 é 8, menos o meu número de equipe, que é 7. Eu tenho uma equipe isenta nessa primeira rodada da eliminatória simples. Como é que eu descubro o número de jogos? O número de jogos é igual ao número de equipes menos 1. Jogos 7 menos 1. Total de jogos 6. Será que bate? Vamos ver, tem que bater, né? Fórmula é fórmula. Então aqui, se eu tiver um ranking, eu vou deixar o meu cabeça de chave 1, né? Já que eu tenho só uma equipe isenta, lá em cima. Eu vou passar ali para frente. Eu já coloco o meu melhor ranqueado
liberado já da primeira rodada. Ele já passou, ele já avançou de fase. Isso é comum, tá, pessoal? Tem que ter uma equipe isenta. E faço todas as outras equipes jogarem entre si. A2 com a 3, A4 com a 5 e A6 com a 7. Então vocês estão vendo aqui 3 jogos. Já vamos ter 3 vitoriosos aqui desses 3 jogos. Jogo número 1, lembrando que quando está circulado é o número do jogo. Jogo 1, teremos um vencedor e um eliminado. Um vencedor, jogo 2, um eliminado. Jogo 3, um vencedor e um eliminado. Olha aqui, ó, temos 4 equipes agora prontas para jogar a próxima rodada. Né? E 4 a gente sabe que é uma potência de 2, então não vai ter nenhuma equipe isenta aqui. Existe isenção lá na primeira rodada e quando necessário. Deixa na tabela. E aqui a equipe campeã. Tivemos o jogo 1, jogo 2, jogo 3. A cada equipe que está isenta não jogou, então ela tem que jogar agora na sequência. Jogo número 4, jogo número 5 e jogo número 6. Já tinha gente falando aqui para mim, ó, dessa fórmula, né? Isso aqui é comum, esse número de equipes menos 1, o número de jogos, né? Igual a 6. Então fechou aqui 6. Isso é comum para esportes de raquete, hein? Onde não há disputa de terceiro lugar. Caso você tiver uma competição que tenha disputa de terceiro lugar, claro que nós vamos acrescentar, né, os perdedores ali dos jogos 4 e 5, eles jogarão a disputa de terceiro lugar, porque aqui no jogo 6 é o jogo final, né? As duas equipes que chegaram na final. São os vencedores das semifinais. Aqui está representado pela semifinal 1, o jogo número 4 é a primeira semifinal, e o jogo 5 é a segunda semifinal. Quem vencer vai para a final. Esse jogo aqui eu vou botar um F de final. Isso aqui é uma semifinal. Aqui uma semifinal. Caso houver disputa de terceiro colocado, os perdedores das semifinais se enfrentam para ver quem é o terceiro colocado. Aí sim teremos um sétimo jogo, né? Então, esse pensamento, essas fórmulas você utiliza para fazer com 8, 9, 10, 15, 20 equipes. Copa do Mundo, por exemplo, depois que passa da fase de grupos, vai para 32 equipes, né? Aliás, começa com 32 equipes, depois vai para 16 equipes. Olha só, 16 é uma potência de 2. Então, nenhuma equipe fica isenta de primeira rodada. Todo mundo jogará oitavas de final. Só a título de curiosidade. Espero ter ajudado aí. E um grande abraço. Vem com o Reis. Então esse foi o nosso vídeo aí sobre a eliminatória simples, né, o sistema de mata-mata. Pratique, faça mais vezes, né? Faça um exemplo com mais equipes, para que você fique bem craque aí nesse sistema, certo? Depois você pode jogar toda essa sua planilha para o computador e você vai automatizando o sistema, mas é importante passar por essa fase de trabalhar à mão, porque a gente grava e memoriza muito mais e sabe os porquês, né? Lembre bem que você precisa saber um pouquinho de matemática também, né? Tá bom? Valeu, vem com o Reis!